Alô, POCzinhas, POCzonas, POCverso inteiro, como vocês estão? Nós estamos bem, voltamos aqui com mais um episódio Just Family, aqui 2 seguidos, isso é raro, isso tá bem raro ultimamente, hein? Mas é que hoje a gente trouxe uma novidadezinha, que se você escutar os nossos recadinhos, vocês vão entender qual é. E aí a gente precisava desse momento solo pra espalhar a nova palavra do Pocket Cultura para vocês. Antes de começar o episódio, vamos nos apresentar. Eu sou o Felipe. Eu sou o Caco, gente. Hilário. E eu sou o José. E você está ouvindo o POC de Cultura. Não ia ficar só uma pessoa falando esse negócio? Ai, a gente nunca vai eu fiquei fazer falando isso, baixo justamente por isso. Eu nem falei. Eita, já falei. Então roda a vinheta, Jéssica. Bom, voltamos aqui da nossa vinhetinha. Obrigado, Jéssica, aí, por estar conosco mais uma vez, sempre. Jéssica, nossa editora maravilhosa, que a gente sempre merece um shout-out aqui no nosso programa. E se você tem um podcast, orce edições com a Jéssica. Ela edita muito bem. É verdade. Vamos aproveitar e vamos citar o arroba de Jéssica, né? Será que pode? Pode. Se não puder, ela deleta mesmo do episódio. Se não puder, ela deleta. Ela tem um poder nas mãos dela. Arroba Jéssica, acho que tem T-I-C-A, né? Jéssica Correia. Jéssica Correia. Vão lá e agradeçam a Jéssica pelo incrível trabalho que ela faz. Agora vamos aos nossos recadinhos da semana, vamos lá. A gente continua com o nosso catarse.me/POC de Cultura. É o link que você usa para entrar na nossa plataforma de ajuda para as POCs. Então, coloca aí no seu navegador catarse.me/POC de Cultura. E aí você entrando na plataforma, você vai e ajuda a gente com um valor a partir de R$5 e tem acesso exclusivo imediatamente ao nosso Telegram, que é um grupo de POCzinhas e POCzonas exclusivo pra você ter novidades, pra você ter fofocas, pra você fazer novos amigos pelo Brasil inteiro e o mundo. Tem gente que é internacional que tá no grupo do Telegram e, enfim, você vai fazer parte do nosso mundinho secreto, onde você recebe fotos, informações sobre os próximos episódios e convidados. E pode participar de algumas gravações com a gente. Não vai fazer parte do grupo no Telegram? Faz parte do grupo do Facebook, então, que é bit.ly, com Y, /POCverso, bit.ly/POCverso. Você entra lá e aí você vai ter mais de 1.100 pessoas desviadas do caminho do Senhor, como diria Hilário, nossa Xuxa de paudalho. E lá você tem acesso a muitas discussões, a uma galera muito legal, a um grupo zero tóxico, que você pode participar e falar sobre o que você quiser, expor opiniões, sempre de maneira muito educada e sem magoar e machucar ninguém. Essa semana eu fui grosseiro lá, porque o pessoal tava dizendo, estou desesperado com o golpe militar do Jair. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, sabe? Vocês, é sério. Aí apagaram o post. Foi até o Mauro que está ouvindo, desculpe. Mas é isso, gente. Não dá pra vocês ficar também nutrindo loucura num grupo como esse, né, gente? Vamos ser, né? Vamos legal, assim, né? Vamos tentar manter o feed limpo e tranquilo, né? Sem histeria. Histeria coletiva não vai levar ninguém a lugar nenhum. Ainda mais nessa época que a gente tá vivendo, né? É isso. Bom, aproveitou que tá entrando no grupo do Facebook, segue a gente em todas as redes sociais, @POC de Cultura em todas elas. Você seguindo a gente, você ajuda a gente a ter mais alcance, mais pessoas ouvirem a gente. Você também ajuda a marcas notarem a gente, terem conteúdos patrocinados, sempre com o selo POC de Cultura, né? Isso, exatamente. E agora, o nosso recadinho especial, gente, vamos lá. Nós estamos de volta em todas as plataformas digitais. Você ouviu corretamente. É sobre isso. Em todas as plataformas digitais, o POC de Cultura voltou. O nosso tempo de exclusividade com o Spotify acabou, mas se você tá ouvindo no Spotify, tá tudo bem, tá tranquilo, porque a gente continua aqui. A gente continua no Spotify, mas além de ter o Spotify, agora a gente tá em todas as outras plataformas também. Deezer, Amazon Music e também no YouTube, na Apple. Então, assim, espalha essa novidade aí pra galera, pro povo saber que, sim, you can tell Jesus that the beach is back. Você pode dizer pra Jesus que a vadia está de volta, como diria Regina... não é Regina George. É a... Georgina Sparks. Georgina Sparks. De Gossip Girl.
Nossa, que retrô. Se você tem Alexa, por exemplo, agora a gente volta na Amazon Music, na verdade de volta não, que a gente nunca teve na Amazon Music, agora é a primeira vez que estamos de volta na Amazon Music. Você pode dizer pra Alexa, toca POC de Cultura, aí a Alexa vai começar a tocar nossos episódios, tá? Então, né? Então vai lá. Inclusive, quem quiser mandar um videozinho pra gente fazendo isso, pedindo pra Alexa nas nossas redes, @POC de Cultura. Isso mesmo. É isso. Então a gente tá lá de volta em todas essas plataformas. Conta pras pessoas, avisa que a gente vai avisar também. E é isso. Agora vamos pro tema da semana? Vamos. Bora. Vamos. A gente vai dedicar esse espaço hoje aqui para falar sobre microagressões. Primeiro, o que são microagressões? Microagressões é aquela coisa que, assim, tá no seu dia a dia, normal, e alguém faz uma ofensa disfarçada de piadinha com você, e as pessoas falam assim, para, isso é brincadeira. As microagressões, elas são coisas tão inseridas no nosso dia a dia, são palavras, são situações, né, porque não é só na fala da pessoa, é também, sei lá, deixar de convidar você pra um lugar porque você é gay. Isso é uma microagressão. Então, isso tá disseminado na nossa sociedade hoje, muito forte. A gente ainda vive essas microagressões diárias, e é uma coisa que, pra gente lembrar que não é porque elas são micro que elas deixam de ser agressões. A palavra microagressão não é porque é uma agressãozinha pequenininha que não vai te machucar muito. É muito pelo contrário. As microagressões, elas acontecem e elas se somam a ponto de tornarem, às vezes, mais danosas do que uma agressão física, uma agressão psicológica. Porque isso a gente sofre desde o começo da nossa existência, sejam pessoas LGBTQIA+, sejam pessoas pretas, sejam pessoas de classe social inferiores a outras, que a gente vai somando isso no nosso dia a dia, e isso acaba formando quem a gente é em sociedade, isso acaba formando quem a gente é com as outras pessoas. Muita gente deixa de ser uma pessoa extrovertida e acaba se tornando uma pessoa tímida, muita gente deixa de se tornar uma pessoa sociável e acaba se tornando uma pessoa enclausurada. Introspectiva, num motivo introspectiva, exato. Muitas pessoas acabam tendo problemas psicológicos gravíssimos, psicossomáticos, assim, gravíssimos por causa disso. Então, a gente tá hoje disposto a conversar sobre o que é microagressões e quais microagressões a gente já sofreu, quais microagressões a gente acha que, enfim, todas são dispensáveis, mas quais delas ainda estão tão fixadas na nossa sociedade que a gente pode lutar contra muito mais fácil do que outras, né? Porque, enfim, a gente tá aí numa escala muito longa de microagressões, e são tantas que às vezes nem a gente que é tão bem relacionado com esse tema, a gente consegue perceber que a gente tá sofrendo. Só muito depois a gente entende, putz, isso daí foi uma microagressão. Então quem quer começar? Posso fazer uma ponte aqui já trazendo um estudo da UFPB, que é sobre microagressões, inclusive, que fala que a maioria dos LGBTQIA+, sofre microagressões diariamente, e que essas situações de discriminação, elas são sutis, né, e elas provocam estresse e diminuem a autoestima da coletividade da nossa comunidade, né? E aí eles revelam que isso é geralmente o ponto de congruência entre todos nós, né? Porque todos nós acabamos por passar isso de uma forma muito visceral por muitos e muitos tempos. E aí aqui eles falam que esse instrumento psicológico para poder fazer esse estudo, ele foi baseado em algumas questões voltadas a entender como as pessoas já tinham passado pela vida e o que tinha acontecido, né? Eles falam que essas microagressões, elas são situações corriqueiras, como o Fih falou, que elas podem se manifestar verbalmente através de insulto ou não verbal através desde exclusão de representatividade, desde exclusão no mercado de trabalho, entre outras coisas. E fala muito sobre um ponto muito importante que eu achei aqui. Eles fizeram uma escala de frequência observando tudo, que era de nunca ter vivido uma situação, sendo 0 até o 3, tendo vivenciado muitas vezes. E a frequência, a média da frequência de microagressões vividas pela comunidade foi das pessoas que foram observadas nesse estudo, que foram 519 pessoas, foi de 2,43. Ou seja, a comunidade inteira tá mais propensa a ter passado por várias vezes microagressões ao longo da vida do que, de fato, nunca ter vivenciado isso. Deixa eu até comentar quem são os pesquisadores. São os pesquisadores da pós-graduação da Psicologia Social da UFPB, Alisson Dantas, Thalita Brito, Camila Figueiredo e o professor Cícero Pereira, que fizeram essas perguntas dessas respostas. Inclusive, eu ia fazer uma piada aqui porque a sigla do nome é muito boa. O nome chama Escala de Microagressões Frequente à Orientação Sexual, que a sigla é EMOS. Então, era por isso que eu tava rindo.
Mas é um estudo super interessante. Foi uma notícia da Universidade Federal da Paraíba, né? Que eu tô lendo aqui, que... Seriam os emos os criadores das microagressões? Fica aí a dúvida, sabe? Os que sofreram. O que será que está por trás do subtexto de Skater Boy da Avril Lavigne? O que será? Sabe? Ou a solução pras microagressões. Pois é. Exato. Pois é. E acho que até fazendo um parênteses aqui, gente, também em relação a isso, né? A gente falou, eu citei agora em dados o que a gente tá falando sobre microagressões pra comunidade LGBTQIAP+, em cima desse estudo, mas também a microagressões sofridas, né, por pessoas negras e indígenas, entre outros, também são microagressões diárias, né? Pessoas amarelas também. A gente sabe que uma vez vivendo em sociedade e representando uma certa diferença frente ao que a gente tem como higienizado e branquitude e tudo mais, a gente tá, né, aberto a viver microagressões o tempo todo também. Então, acho que numa soma total a gente tá falando basicamente de pequenas desgraças diárias. Pequenas desgraças diárias. É um bom jeito de falar isso, popularizar isso. Eu ia propor uma coisa aqui pra gente elencar pelo menos a microagressão mais antiga que você lembra, assim, colocar verbalmente. O que você lembra de que você ouviu, ou o que aconteceu com você, etc e tal. Eu tenho uma já de 5 anos de idade. Você já tem? Eu também tenho mais ou menos por essa faixa etária. A mesma faixa. Vou colocar aqui então. Eu lembro que eu tava andando com... Meus pais tinham recém se separado. Eu lembro meus pais brigando muito. E aí o meu amigo que era o meu amigo da frente, assim, da minha casa, lá em Paudalho, dizendo, eles estão brigando. E aí eu disse, mas eles fazem isso sempre. Eu não sei se foi isso que eu falei ou foi mais ou menos por aí. E aí eu fiquei calado e eu lembro depois o flash, eu mudando com a minha mãe pra outra casa. E aí depois a gente tava passeando, assim, aí um dia o meu pai sempre pegava a gente, todo final de semana a gente saía com meu pai, assim, sabe? Pra gente ficar com ele no final de semana. Ele era pai de final de semana, né? E aí eu lembro da gente andando pela rua, que a gente ia pra cortar o cabelo, enfim, não lembro. Foi no centro do Recife isso. E aí a gente andando pela rua, etc. Um salão de barbeiro que eu fui durante anos, porque meu pai já ia há anos nesse mesmo barbeiro, eu fui durante anos nesse mesmo barbeiro. E aí a gente tava andando na rua, tava eu, meu irmão acho que tinha 1 ano ou 2, meu irmão é 2 anos mais novo que eu. Então tinha 2 anos a menos e o meu primo, 2 primos, assim, um primo do lado. E eu tava andando na rua e meu pai começou a gritar, dizendo que eu tava rebolando na rua. Você tá rebolando! E aí eu fiquei assim, como assim? Eu não sabia nem o que era, entendeu? Mas isso foram anos e anos e anos e anos dessas repetições, dessas coisas, dizendo que você tá rebolando, você tá falando feito gay, você gosta de coisa de gay. Então tudo eram esses comentários que eram extremamente destrutivos. E o meu pai, assim, ele fazia coisas bizarras, porque ele não fazia isso de forma privada, ele fazia isso de forma pública. Então, independente de onde estivesse, se ele visse aquilo acontecendo, ele falava altíssimo, chamava a atenção de todo mundo à volta. Então você imagina que era tipo uma coisa de constranger. Anos depois, muitos anos depois isso, já era adolescente. Aí eu coloquei isso pra ele, que ele fazia de propósito aquilo pra humilhar as pessoas no meio da rua. E aí ele veio com a história pra cima de mim dizendo que era psicologia reversa. Porque psicologia reversa faz com que você aprenda mais rápido as coisas. Eu disse, já fazem mais de 15 anos que você tá fazendo isso. Eu não aprendi nada então, né? Porque não existe a história da psicologia reversa. E aí foi isso. E pra você lembrar dessa situação é porque não foi. Não foi. E foi traumático. Não foi. E, foram anos de terapia pra conseguir resolver esses traumas aí, viu? Porque esses traumas acabam minando toda a sua autoestima, suas questões ali também de, será que tá todo mundo olhando? Será que tá todo mundo vendo isso e aquilo? Então foram anos pra resolver isso. Muitas sessões de terapia, realmente. E vocês? Eu faço parte de uma família, né? Já falei aqui, a maioria religiosa, muito de homens muito viris, muito provedores da família. E que meus tios contam que eles protegiam as irmãs deles, a minha mãe, enfim, etc. Eu lembro, a primeira vez com 5 anos foi quando eu já contei isso aqui no POC, que eu tinha um negócio do Paulo Zulu, uma foto do Paulo Zulu rasgada de uma revista. E um dia, sem saber do porquê que eu fiz isso, porque eu era uma criança, eu não tinha sexualidade, né, tipo, ali aflorada. Eu era uma criança
criança viada, lógico, mas eu não tinha, tipo, pensamento sexual. Eu só dobrei essa foto e coloquei ela dentro da minha cueca e dormi com ela. Quando eu acordei no outro dia, a minha mãe estava com a foto na mão e ela me chamou pra sala e começou a me dar um discurso. A minha mãe e um primo meu começou a me dar um discurso sobre como aquilo era errado, que aquilo era uma vergonha, não sei o quê, que eu não podia fazer aquilo. Isso uma situação pra uma criança de 5 anos. Sim. Então, assim, uma coisa que um sermão... Um julgamento moral, totalmente, né? Um julgamento moral. Um negócio 100% estressante pra uma criança de 5 anos, porque ao mesmo tempo, eu sabia que o que eu tava fazendo não era uma coisa, assim, extremamente legal e positiva. Eu tinha esse negócio de, tipo, já na minha cabeça de querer esconder. Então eu escondi dentro da minha cueca. Só que eu não sabia do porquê. E aí isso ficou gravado na minha mente, assim, esse julgamento, esse momento extremamente estressante que eu vivi com 5 anos de idade. E dali pra frente, lógico que, enfim, situações com meus primos, principalmente, assim, me chamando de viadinho, me chamando de mocinha, enfim, várias coisas que dali pra frente iam me tornar uma criança extremamente dura comigo mesmo, né? Eu comecei a me tornar uma pessoa extremamente tentando ser forte o tempo inteiro pra tudo, porque quando eu fosse ver um primo meu, ou quando eu fosse pra casa de um tio, eu sabia que eu ia viver aquilo, porque a gente sabe, né? Isso é muito bizarro, quando a gente é criança e pré-adolescente, a gente tá ali naquele momento super estressante, onde era pra ser um negócio legal, tipo, ir visitar um parente, ou ir na casa de alguém, só que você saber que você ia vivenciar uma experiência que você não queria. Então você fica meio naquela dualidade, assim, tipo, eu era uma criança que eu adorava os meus primos. Putz, eles sempre foram mais velhos do que eu, muito mais velhos do que eu. Então eu, tipo, tinha aquela devoção pelos meus primos. Eu não tenho irmão. Então eu tinha uma devoção por eles. Ao mesmo tempo que eu sabia que em algum momento, alguma coisa ia despertar um comentário negativo sobre mim. Alguma coisa ia despertar uma brincadeira que eu não tava pronto pra retrucar. Então, isso se estendeu aí até a adolescência, até um dia que eu falei assim, basta... E falei que ninguém ia me chamar mais daquilo. Quando descobriram que eu era realmente gay, fizeram tudo aquilo que eu já contei pra vocês aqui em vários episódios do POC. Só que isso se desenvolveu na minha cabeça como sempre um estresse muito grande, assim. Então eu não tava preparado pra ir pra casa dos meus primos brincar ou me divertir sempre. Não era um lugar 100% seguro, era um lugar que eu sabia que em algum momento ia ser estressante, ia ser traumático pra mim. Então, eu lembro de duas, assim, muito fortes que me causaram alguns traumas, assim. Acho que a mais novinho, assim, quando eu fui na igreja, e eu lembro de estar... Quando era criança, e é uma criança de igreja, assim, criança gosta de música, da parte musical, né? E meio que eu me dei uma exagerada, assim, na dança, na hora da... Tem um backdrop no meio do pai. Eu amo as irmãs do culto que dança, arrasa com o lençol, né? A mãe... Não era culto, era missa Da mesmo, missa, né? As irmãs da missa, tá? E aí tinha a música lá, e aí tava uma música super animada, assim, domingo de manhã, e aí eu comecei a meio que dançar e cantar a música. E eu lembro da minha mãe me repreender veemente, assim, sabe? Tipo, parecia que eu tava fazendo uma coisa horrorosa, e eu tava só dançando, sabe? E aí isso ficou muito na minha cabeça, e acho que é uma coisa que ajudou até eu acabar criando uma personalidade mais tímida, né? Porque, assim... Ajuda super. Eu tô aqui me expressando de um jeito que eu acho legal, porque eu tô animado, e aí eu sou super repreendido pela pessoa que é minha mãe, diretamente, sabe? Então, tô fazendo um negócio errado. Uhum. E aí, meio que... Eu lembro que a partir daí foi que eu comecei a me fechar, assim. E a outra não tem a ver com sexualidade, mas é uma coisa que eu trago até hoje. Que quando eu tirei carta, você tira a carta e aí você sai com as pessoas, né? Sai com os amigos, tá? Pegava o carro do meu pai emprestado. E era horrível, não dirigia bem. Obviamente, ninguém dirige bem quando acaba de sair da autoescola. E aí eu afogava o carro, era uma desgraça, assim. Mas era questão de prática, né? E eu lembro de todo mundo que eu dava carona, todo mundo ficava falando que eu dirigia mal. Todo mundo falava que eu dirigia mal. Aí ficava fazendo piadinha. Ai, não vou entrar no carro com o José porque ele dirige mal.
Ai, não vou entrar no carro. E aí eu parei de pegar o carro. E tipo assim, criou um até trauma, hoje eu né? não... Não, até hoje eu não dirijo mais. Eu tenho medo de dirigir. Eu falei esses dias que o José dirige mal, agora eu tô me sentindo mal. Mas foi um pouco por isso, sim. Porque, tipo, aí eu comecei a botar na minha cabeça que eu dirigia mal e eu não peguei mais o carro, parei de praticar. E agora, de fato, se eu for pegar um carro, eu vou ter que fazer aula de novo. Ah, é igual assim. eu, amiga. Eu também preciso fazer aula, mas no meu caso... Eu nem fiz aula. Eu queria dizer também, fazer uma crítica à autoescola. Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas eu passei direto, assim, na aula de carro e na aula de moto. Eu tenho os dois, inclusive. A moto, eu saí da autoescola achando que moto tinha 2 marchas só. Jura? Por quê? Porque você não usa, porque é perigoso, né? Você não vai botar uma pessoa que tá aprendendo a andar de moto aí na rodovia pegar a 5ª marcha, né? A pessoa vai morrer. E aí usa só, tipo, ali, faz uns percursinho bosta ali, usando até a 2ª marcha. E pra mim era assim, nossa, mano, é muito fácil andar de moto, só tem 2 marchas, tranquilo. Aí depois que eu saí da autoescola, que eu descobri que tinha mais de 2, graças a Deus eu nunca dirigi uma moto. Porque senão, com certeza, eu não estaria aqui conversando com você. Sim. Bom, contando agora da minha parte, eu tive, felizmente, assim, em família nunca rolou, porque meu irmão era muito protetor, né, nesse sentido. Então, por mais que ele desconfiasse ou visse e tal, meu irmão também era um menino muito sensível quando era pequeno. Então, ele também já passava pela microagressão de muitas vezes ser confundido com LGBT. Mas em família também não tinha problema, eu podia dançar e tal. Tanto que uma das memórias mais legais que eu tenho de domingo é botar a CD Del Tchan e, tipo, rebolar loucamente na sala, assim, e não ter problema. Mas no colégio não era assim. No colégio rolava muito um lance de, tipo, era importante que eu fosse posturado, entendeu? Que eu não passasse muito da risca ali, que eu não fizesse as coisas. Tanto que em vários momentos, às vezes, tocava, sei lá, axé no recreio, queria dançar e tal. E era uma coisa meio de ser tabu, assim, de não poder fazer. Você vê que rolava um incômodo das pessoas quando tinha algum menino dançando junto, porque ficava aquela coisa do estigma do viadinho. E aí eu fiz futebol e, tipo, no futebol eu não era claramente um menino bruto, tá ligado? Nunca fui. E aí o técnico já zoou já de mim uma vez, já com isso, de postura, de, tipo, eu tava parado numa postura, tava todos os meninos parados em postura relaxada, eu tava parado numa postura relaxada, mas numa silhueta mais afeminada, assim, e rolou... Com um quadril meio quebrado, assim, pro lado pra esquerda. Exato. Uma coisa meio Beyoncé, assim. Baby, só a mãozinha, assim, na cintura. Me lembrou o dia que eu joguei Seems futebol like na 5ª everywhere. série, e aí veio a bola em cima de mim, eu dei um grito. Ah! E aí todo mundo... Então, aí, nesse contexto, começou a, tipo, ser meio que o danoso, assim, pra mim. E aí eu lembro que eu passei a ser goleiro, porque goleiro eu ficava longe de todos os meninos. Dependendo do momento e do meu time, da qualidade do meu time, eu não ia ser acessado durante o jogo inteiro, então eu podia ficar de boa. E era um jeito de eu ficar meio longe da brutalidade dos meninos. Então eu passei muito tempo treinando no gol, até porque eu era muito tímido e tal. E aí eu lembro que me colocaram na zaga, né, e na zaga, né, vamos lá, até porque somos LGBTs, muitos não Tem sabem. No zagueiro. Eu era zagueiro. Eu fui o tá. zagueiro ali, que era uma posição anterior à do goleiro ali, que também Mas tinha é parte muito da pior defesa. ser zagueiro do que ser Então, ser é horrível. atacante. É péssimo. Só porque que aí, você só que leva aí, porrada. só que aí o que aconteceu? Justamente isso, na hora que chutaram pro gol, eu esqueci que eu não era mais goleiro, e aí eu, tipo, dei uma puta defesa na zaga. Despalmei a bola, tirei tudo e tal. Aí já foi, tipo, né, microagressões de novo, porque é tipo, mas não sabe o que tá fazendo, não sei o que, pipipopó. E aí foi um tempo até que eu passei a reforçar isso, tipo, eu treinei futebol por 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos. Que aí eu passei a reforçar também que, tipo, não, eu posso. E era meio que a minha meta pessoal de mostrar pra eles que, tipo, eu não era tão sensível a ponto de não conseguir fazer o que tava sendo dito ali pra fazer. No handball foi a mesma coisa, mas no handball era mais legal, então eu lidei mais fácil. E aí, quando eu fui pro vôlei, né, isso foi toda a minha carreira de esportista, assim, foi tudo nisso, né? No vôlei foi foda porque eu era levantador do time. E aí o levantador do time já tinha, eu via muito nos outros times que geralmente o levantador do time já era o viadinho da escola. E aí eu, tipo, puta, tô eu justo no lugar mais caricato possível pra ser isso do time. E aí, assim, é foda, porque ser o viado do time, tipo, sabe, de levar grito quando você tá no jogo, no amistoso, que você vai sacar, e aí você não sacou de uma maneira máscula, basicamente, assim, e aí ficam te zoando porque você tá sendo mais, tipo, mais feminino,
feminino e tal. E tinha muito isso de brutalidade, de força, de tipo, sabe? Os meninos que estudavam comigo, que alguns deles até são meus amigos ainda, tinham muito disso, de ser essa coisa máscula e tal. A última que foi, tipo, microagressões, mas eu também soube usar isso a meu favor, foi no judô. Eu fiz... Quantos anos foram? Foi acho que 9 alguma coisinha de judô. Gostava muito de judô, gostava muito da luta e tal, mas assim, era sempre uma constante microagressão, porque ou eu era gordo demais pra categoria que eu tava, ou eu era magro demais e sensível demais, ou até feminino demais pra categoria que eu tava. Então rolava essa, tipo, o body shaming direto de, tipo, puta, esse cara gordo tá lutando com os moleque fraquinho e óbvio que ele vai ganhar. E rolava ao contrário também, que era, nossa, tipo, essa bichinha tá lutando com os caras grandão e óbvio que vai apanhar. E aí já passei por diversas, assim, do tipo, de lutar com o cara e o cara falando durante a luta, ele falando na minha cara, assim, tipo, que eu era viadinho, não sei o que e tal. E isso, tipo, segurando o kimono na minha cara e, tipo, tentando me mobilizar e eu, né, passando pela microagressão enquanto eu tava lutando. E é tática, né? Infelizmente, isso é ensinado como tática, como coisa fácil pra ser usada. Pra desestabilizar, né? Exato. Aí eu comecei a perceber que eu poderia fazer isso do meu lado também. Tipo, teve uma vez que um menino fez isso comigo, ele começou assim, tipo, pesado. Eu até já falei aqui já. E eu venci a luta ficando de pau duro. E aí foi um dos motivos que eu consegui subverter esse lado aí. Que, tipo, ele ficou, viadinho. E aí ele, tipo, tava em cima de mim. E aí eu só olhei pra cara dele e comecei a rir, assim. E aí eu fui deixando. E ele tava, tipo, né, tentando mobilizar e eu tentando tirar. Então, assim, eu aproveitei a fricção do corpo e só comecei a rir. Aí eu olhei pra cara dele, eu faço vir aí na hora, ele, tipo, meio que saiu, assim. E aí eu consegui virar e aí mobilizei. Se eu não me engano, pra dar Ippon, né, pra poder ganhar o ponto da luta ali, eu tinha que ficar mais ou menos, acho que 10 segundos com ele mobilizado, e foi o que eu consegui um pouquinho, e aí eu ganhei a luta. Mas tipo, era isso direto, assim. E fora que, né, ser comparado a Vera Verão em 1999, sendo uma criança pequena e sensível e indefesa nesse sentido, é um negócio que te expõe muito, porque, assim, o problema não era que eu era chamado de Vera Verão só pelos meus amiguinhos da escola, tipo, da minha idade. Idades acima, tá ligado? Era gente te observando o tempo todo, assim. Então, pra mim, problemático era meio isso, assim. Eu era condicionado a estar posturado o tempo todo. Então, a ausência de postura já era uma coisa que eu tinha que ficar de olho, porque se eu sabia que alguém ia estar de olho por mim. Então, foi isso até um bom tempo, assim, até eu realmente tacar o foda-se. Tinha uma idade, assim, que eu taquei o foda-se. E, né, por ter uma representatividade de, tipo, conhecer o viadinho da escola acima de mim, eu me sentia seguro porque eu sabia que o olhar tava sempre direcionado nele, então dava pra dar uma suavizada, mas era foda, assim, era bem foda. Acho que no geral, educação física e esporte é o opressor pra caralho. É um lugar super opressor. Eu adorava esporte também. Eu gostava de jogar futebol. Eu era bom em basquete. Eu era bom em vôlei, em handball. Eu adorava participar dos times. Eu já fui pra campeonato de basquete. Mas se tornou um lugar, assim, impossível de se manter. Porque, assim, escola pública não tem vestiário, né? Mas a gente trocava de roupa ali no meio da quadra. A gente colocava algumas coisas, as camisetas no meio da quadra. Isso já no colegial. E aí era sempre uma brincadeira. Tipo assim, não tira perto do Felipe, hein? E aí era um lugar totalmente inóspito pra mim, assim. Porque todo mundo que era do time era hétero, era comedor, não sei o quê, nananã. E aí eu acabei escolhendo não fazer mais parte disso. Eu acho que, pelo menos a gente que é da geração dos anos 90 ali, a gente passou por isso. Eu acho que hoje não. Quer dizer, hoje não, né? É generalizar demais. Mas eu acho que hoje já tá um lugar mais tranquilo pra criança que é de esporte, criança LGBT que é de esporte. Ainda não é o mundo ideal, mas eu acho que não era aquela... Gente, tinha dia que eu tinha pânico de pensar em ter uma aula de educação física. Você falou do lance do vestiário. Eu passei por isso, porque assim, né? No vôlei passou... A minha escola era escola particular, então assim, a gente tinha ginásio, do ginásio tinha o vestiário, o judô tinha vestiário, todas as práticas esportivas tinham vestiário, inclusive natação também. E aí no vestiário do tipo futebol, handball e vôlei, era aquela coisa assim, sabe? Do tipo, era o primeiro, era a questão de estabelecer o cheiro de macho, né? Então tinha aquela coisa do sempre ser aquela coisa, né, meio porca, meio visceral, assim, de graça, que eu achava super nada a ver. E aí rolava essas coisas assim, sabe? Do tipo, não, você não pode olhar pro lado, você tem que se trocar rápido, e assim, se trocar rápido, ligeiro, e tipo, não marcar tempo no vestiário. Se você ficasse muito tempo no vestiário, você já era olhado como, tipo, esquisito e tal. E eu lembro que quando rolou, tipo, o primeiro bullying forte homofóbico comigo, que
foi, né, obviamente uma microagressão pesada, que era uma piada interna que supostamente não era pra eu saber, mas eu soube. Quando rolou isso, eles começaram a me excluir, né? Tipo, eu fui excluído meio que por alguns meninos, assim. E aí, quando eu passei a fazer esporte no colegial, era o primeiro, segundo e terceiro ano eram quase juntos, assim, né? Acho que o terceiro não, mas o primeiro e o segundo tinha coisas juntas, assim, e tal. Então, algumas práticas eram feitas em conjunto. E aí, eu comecei a perceber a hostilização, assim, do tipo, esportes de quadra, eu sabia que eu não podia ir porque eu era hostilizado. E aí, na natação, era meio que uma coisa, do tipo, não vou fazer natação com ele porque ele vai ficar querendo olhar meu pau, não sei o que e tal. E aí, rolava então, muito isso. Eu tinha esse negócio de natação, porque eu fiz natação por 15 anos e eu não sou... Eu fiz polo aquático, tipo, gente. Depois eu conto. Polo aquático também. Então, assim, tipo, era um lugar que, assim, ao mesmo tempo que era prazeroso, a gente, tipo... Vive em alerta. Enfim, eu acho que a gente tem que fazer um episódio de gays no esporte. Na minha cidade não tinha nem piscina. Vou entrar na piscina aos Mas eu acho que a vinhos. gente Eu acho que a gente tem que fazer um episódio sobre gays no esporte, porque isso dá muito discussão. Trazer alguma gay aqui, a Douglas. Já pensou a Douglas do vôlei aqui? É da Mind. Ô, Preta Gil, libera o Douglas aí pra gente. Agora ela tem várias plataformas pra escutar a gente. A gente tá em todas as plataformas. Preta, por favor. Um dia se a Preta ouvir a gente, ela vai... Será que vem pocketcultura@mind? Mind8.com.br. Mas é isso, gente. Não, deixa eu até falar. Eu parei de ir na educação física no ensino médio. Parei real, assim. Primeiro porque era desumano. Tadinho do Jô. Tadinho do Zé. Porque, olha, eu juro pra vocês, a minha educação física era 3 horas da tarde, numa quadra de concreto aberta, com o sol torando em cima, num lugar meio abandonado, porque era tipo uma quadra que ficava atrás do lugar onde tinha catequese, não era dentro da escola, porque a escola não tinha estrutura pra isso, só tinha uma quadra de areia, que toda vez que a gente ia na quadra de areia, alguém pegava bicho geográfico, então assim... Parado. Era toda semana um bicho geográfico diferente. As variantes do de um bicho de um país diferente que entrava assim. E aí passaram pra essa quadra da igreja que era tipo abandonada, real. Aí carpiram os matos do meio da quadra e era uma quadra de concreto num sol torando, horrível. E aí só tinha uma quadra de futebol e uma quadra de vôlei. Só isso. E aí era isso, né? O esporte no Brasil não é levado a sério, né? Os meninos jogam futebol e as meninas jogam vôlei. O professor só ia lá, tacava a bola no meio assim. Joguem! E aí ficava meio de... Sim, tinha isso também, né? Ele ficava meio de... Como é que chama? De juiz no jogo de futebol dos meninos. E as meninas, foda-se, tava sozinha lá. E aí... Elas que lutem. Os gayzinhos ficavam jogando vôlei também. Eu não jogava futebol. E eu lembro também de um trauma que uma vez eu fui tentar jogar basquete. Gente, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Eu não faço a menor noção de como que joga basquete. Eu não consigo. Eu não tenho coordenação pra isso. Eu não sei pegar a bola. Eu não sei correr, bater a bola no chão. Eu não consigo. Acho que foi o esporte que eu mais fiquei deslocado na minha vida. Foi horroroso. Essa foi a primeira e única vez. Hoje você faria Normani. Hoje você faria Normani na quadra de basquete. Faria, sim. Eu era ótimo em queima. Mas é isso. Esse estereótipo eu tenho. Da bicha que joga queima. Eu era ótimo. Eu era incrível. As minhas microagressões sempre foram em casa. Então, assim, fora... Na verdade, sim. Eu não posso dizer que foi sempre em casa. Porque fora, na verdade, ou eu não percebia ou não rolava mesmo. Por N motivos. E aí... Essa coisa do esporte na adolescência, na verdade... Eu não fazia porque ninguém... A minha escola era meio zona, assim. Então, ela era uma escola particular, mas ela era meio zona. Mas, assim... ninguém fazia aula de educação física. Então, ninguém mesmo, assim, nem os HT da minha sala fazia educação física. Chegou uma hora que, assim, o professor tinha que chegar no ano e dizer assim, gente, então, tô passando um trabalho aqui pra vocês terem a nota pra passar de ano, porque senão vai todo mundo reprovar, entendeu? Mas minha escola era assim mesmo. Tinha uma galera que era do time de handebol, do time de vôlei, do time de futebol, etc. Tinha. Mas esse pessoal, eles eram selecionados pelo professor de educação física, eles treinavam à tarde. Porque eu estudava de manhã, eles treinavam à tarde fora do horário. E aí era tipo uma aula extra da escola, uma atividade extra da escola. Mas assim, pro resto da escola, pra quem não tava interessado neles, nem faziam nada, sabe? Então passei bem brancas nuvens essa coisa de fazer esporte. Assim, na quinta série realmente teve esse fato aí que eu disse do gritinho. E aí todo mundo gritou, e aí foi maior zoação, etc e tal. Mas quando eu tinha por volta de uns
15, 16 anos, a minha alergia, essa tosse que eu tenho aqui, que eu fico tossindo sempre, que que eu tossi agora, o Thiago até reforma, bicha, a senhora já tá há 3 anos, bicha, com essa tosse, não sei o quê. Nessa tosse era a minha alergia. Minha alergia era muito pior, que eu... parecia que eu ficava doente, era uma coisa de louco, assim. E aí disseram pro meu pai que eu tinha que fazer natação. Aí fui colocado na natação, comecei a fazer natação. E lá na natação tinha o time de polo aquático. E no polo aquático, eu me descobri no esporte do polo aquático. Foi uma coisa absurda, assim, porque eu passei 3 anos fazendo natação todos os dias, ou era 3 vezes na semana, eu não lembro agora. E aí eu entrei no polo aquático. Minha mãe que tá ouvindo não me deixa mentir. Entrei, fiz seletiva pra seleção pernambucana, quase fui pra seleção brasileira de polo aquático, ganhei medalha, ganhei um monte de coisa. Então foi uma bicha do esporte no polo aquático. Só não fui em frente porque, assim, chegou uma época que a gente tava falido financeiramente, meu pai não pagava a escola. Aí eu deixei de ir na escola porque todo dia que eu ia, o professor chegava pra mim e dizia: olha, tô deixando você entrar hoje, mas seu pai tem que pagar. E ele falava isso pra todo mundo ouvir. Isso é horrível, Nossa, isso é sim. horrível, gente. Passei por isso também. E aí eu fiquei com tanta vergonha, simplesmente eu deixei de ir. E aí meu pai ficava falando: não, a culpa é sua, você que desistiu, não sei o quê. Meu pai sempre é essa pessoa, sabe? Sempre a culpa é os outros, ele nunca fez nada. Outro dia ele virou pra mim e disse: eu acho que eu errei muito na minha vida. Nossa, jura? Mas isso é horrível. Nossa, eu lembrei de uma história de uma amiga nossa, Sim. duas amigas nossas, que elas estudavam numa escola particular. E aí eu não lembro o que aconteceu, se os pais delas, tipo, atrasaram o pagamento. Estavam sem pagar há um tempo já. É, uma coisa assim. E aí foi processado e tal, e aí eles tomaram o carro dele, né, por causa da escola. dívida. E aí sabe o que a escola fez? Pegou o carro e botou o carro no pátio do colégio. Nossa. Tipo assim, elas chegaram na escola e o carro tava lá. Pra vender, né? Uma coisa Tipo, assim. pra leilão, assim, sabe? E aí era uma cidade pequena e todo mundo conhecia o carro delas. E falaram assim: gente, esse não é o carro de vocês? E as meninas não sabiam que eles tinham entregado o carro. Na verdade, pais delas entregaram o carro pra cobrir a dívida. Isso é hoje em dia isso é crime, tá, gente? Assim, esse é dos anos... não. Teve uma coisa aí que acho que foi em 2002, 2003, teve a nova lei e não é proibido por lei você ser constrangido desse jeito por estar devendo. Constrangimento ilegal. É um constrangimento legal. O que a escola pode fazer, a escola, a universidade, o curso pode fazer, tipo assim, não querer te rematricular. Ou seja, se você tem uma matrícula a cada 6 meses, então daqui a 6 meses eles não precisam te rematricular. Mas eles não podem te fazer esse tipo de constrangimento publicamente, assim, também ficar cobrando de você publicamente, na frente de todo mundo, etc e tal. Não pode. Isso é coisa que era um horror nos anos 90 e acontecia muitíssimo, né? Muito. Aproveitando que a gente tá nesse âmbito da escola, eu acho legal a gente falar até que uma thread que aconteceu no Twitter recentemente, uma trend, na verdade, que era qual foi a pior coisa que um professor disse pra você. E acho que se enquadra total nessa questão de microagressão, porque acontece muito, assim, por mais que professores sejam muito importantes na nossa vida e muitas vezes incentivam a gente a fazer várias coisas e dizem coisas incríveis, inclusive até surgiu uma trend depois de qual foi a melhor coisa que um professor disse pra você, mas não dá pra ignorar essa de que a fala de um professor tem muito impacto na nossa vida e como a gente vai lidar daqui pra frente, né? Eu lembro de uma professora de história que eu tinha no colégio, no 3º ano, e ela falou assim com todas as letras, do nada, assim, tipo, nenhum de vocês vai passar no vestibular. Caralho. Sabe? A galera tá toda bitolada, fudida, só pensa nisso, que é uma merda, né? Que a escola fica assim, ainda mais uma escola particular que fica assim, ai, o seu pai tá pagando escola desde que você tá, sei lá, tanto tempo e você vai passar numa faculdade paga ainda? Você vai fazer ele pagar a faculdade? Não, você tem que passar numa faculdade pública e tal. E aí vem uma pessoa e você tá assim, nessa ansiedade, desgraçado da cabeça, aí vem uma pessoa e fala assim, não, você não vai passar. Tipo, é totalmente o contrário do que um professor tem que fazer nesse caso, né? Eu ouvi uma vez, 2 vezes, na verdade. A primeira vez foi uma professora de química que ela tava distribuindo as notas e assim, eu fui sempre muito péssimo em química, muito, muito, muito péssimo. E aí, na minha turma eram vários, não eram só eu, assim, tipo, eram vários, coisa de, tipo, metade da sala, quase. E aí, assim, ela deu umas provas e as provas foram de... Pra você ter uma noção, acho que 70% da sala foi de 0 a 4 e, sei lá, umas
5 pessoas tiraram nota acima, né, de 7. Sendo que uma pessoa, a mais nerd da sala, tirou 8. Então, assim, a prova foi realmente difícil. Pra quem foi, tipo, ela foi distribuindo, aí ela chamou na frente, assim, do tipo, ela fazia enfileirar na frente da sala toda pra receber a prova, pegar a nota. E aí eu lembro que ela virou e enfileirou um monte de gente, assim, e eu tava nessa fileira, assim, dela, se continuar estudando assim, nem pra lixeiro vai servir. E aí foi, tipo, falando isso na frente da sala toda, que foi um negócio pesadíssimo, desproporcional, absurdo. Durante o período de bullying que eu falei, né, que eu sofri por causa de um menino com quem eu ficava, que ele resolveu espalhar pra todo mundo, de uma maneira piadista, assim, e tal, o bullying começou a ser propagado pros professores, homens. E aí, eles não eram avisados do que era, mas eles eram pedidos pra reproduzir. E aí, eu vi várias vezes, assim, tipo, o professor reproduzindo na frente da sala toda um bullying que tinha a ver comigo. E aí, tinha um professor que ele adorava fazer esse bullying todos os dias. Então, tipo, toda vez que ele tava na minha sala, ele fazia. Aí todo mundo ria, não sei o que e tal. E eu ficava, tipo, tá, beleza. E aí chegou um dia que falaram pra ele, do tipo, isso é sobre isso, isso e isso. E eu nem sabia que falaram por mim, mas falaram pra ele, eu fui descobrir isso muitos anos depois. E aí ele continuou fazendo, né? Eu lembro dele continuar fazendo, independente disso. Então, né, de microagressão de professor, assim, infelizmente, tem várias, assim, que me marcaram bastante. Eu acho que eu tive muita sorte com professor, principalmente no ensino fundamental ali, acho que até o primeiro colegial, nem sei se fala mais primeiro colegial hoje em dia, mas eu acho que depois eu parei de prestar atenção muito em professor, assim, essas coisas, porque na verdade eu me apegava muito aos meus professores, era totalmente ao contrário, eu tinha, tipo, muito amor por todos eles, porque eles me defendiam muito, assim, na época que eu sofri as coisas com a minha mãe, com a minha família, na minha sexualidade, que a minha mãe ligava na escola para os meus professores ficarem de olho em mim, porque ela não queria me deixar sem guarda o tempo inteiro, então ela me levava na escola, ela me buscava e durante a escola ela pedia pros coordenadores e pros professores ficarem olhando pra ver o que eu fazia, se eu fazia alguma coisa gay, por exemplo. Tipo, na escola, sabe? Zero provável. Eu amo fazer alguma coisa gay, que é do tipo... Gay. E aí, os meus professores, eles sempre foram muito protetores, mas durante a escola, não só a gente passa com coisas... Não é só professor, né? Tem os alunos também. Tinha esse lance de ter a bichinha maior que o Caco falou, que é a sua bicha, a bicha acima de você, que ela era... A Suprema. A Suprema. A da minha escola hoje é uma mulher trans, inclusive. Ai, a minha também. Eu tenho uma também que é... Duas mulheres trans, uma mulher trans. inclusive. Eram duas. Passei uma época na escola, assim, muito, muito, muito trash de grana. Muito. A minha mãe devia pra cidade inteira, tipo, e era uma cidade minúscula, 5 mil habitantes. A minha mãe não conseguia dinheiro pra gente... Ela sempre teve problema com dinheiro mesmo, né? Coisa de consumo real, assim. E um dia eu tava na hora do recreio, não tinha uma cantina, porque era uma escola pública, né? A única coisa que tinha pra comer era a merenda que a escola dava, que inclusive era uma delícia, saudade daquele macarrão com salsicha. Só que aí ia uma tiazinha vender salgado e um carrinho de doce pra vender coisa no recreio. E eu pegava esses salgados fiados, porque eu adorava o salgado dela. E ela deixava fazer fiado. Só que aí teve um momento que eu não conseguia mais pagar, porque eu não contava pra minha mãe. Eu queria comer, porque os meus amigos estavam comendo, e aí eu não conseguia mais pagar. E aí essa mulher, começou a espalhar pra todo mundo que eu tava devendo, e as crianças começaram a gritar, tipo, os adolescentes já não eram mais crianças, já tava na 8ª série. Começaram a gritar em todos os corredores, sempre que eu tava devendo. Vai pegar um salgado hoje, Felipe? Mas vai pagar quando? Sabe? Tipo, essas coisas assim. E era, putz, gente, constrangedor, sabe? Era comida, eu não tava fazendo por mal, assim. Eu lembro de, tipo, me sentir 100% indefeso, porque não tinha pra quem eu correr, porque na verdade eu tava errado mesmo. Era uma coisa errada, né, dever pra uma pessoa, e na sua cabeça você fica pensando, putz, eu não tenho pra onde correr, eu não posso contar pra minha mãe. A minha mãe já tava me odiando porque eu era gay. Então, assim, tudo dava uma volta na minha cabeça e se tornava um estresse gigantesco. Mas você pagou a mulher, finalmente? Ou não? Paguei. Antes de ir embora da cidade, eu falei pra minha mãe, e minha mãe pagou a mulher do salgadinho. A mulher do salgado, Mas aí você pensa, quando você é mais novo, assim, todas essas coisas, que hoje pra gente é uma coisa, tipo, mais tranquila de viver, qualquer mini estresse,
qualquer microagressão se torna um negócio muito maior, né? Porque é como se fosse um gigante perto de você. Tinha noite que eu não conseguia dormir. Imaginar, por exemplo, eu era uma criança emo, um adolescente emo igual o Caco, e eu ia de gravatinha pra escola, da Avril Lavigne, com lápis no olho. E assim, todo dia era um xingamento diferente. E aí todo dia antes de dormir eu pensava, putz, eu vou ter que enfrentar isso de novo amanhã, vou ter que passar por isso de novo amanhã. E, enfim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que parar pra pensar sempre que a gente tiver uma adolescente, uma criança por perto, que hoje é um problema pra gente como esse, é muito mais fácil de resolver, não tira nosso sono, né? Os problemas que tiram nosso sono são outros, é o Bolsonaro, É dever a conta de luz, a conta de... Isso, é pagar a dívida de cartão, pagar conta no dia a dia, no comum, em geral. Só que quando você é adolescente, seus problemas são... Apesar da gente olhar hoje com uma cara, tipo assim, putz, queria ter os problemas de quando eu era adolescente, mas você não tem as armas. É os hormônios da adolescência. Nenhuma, né? São gigantes iguais, até maiores, né? Não, exato. Eu não tenho nenhuma história de professor assim, não. A minha escola, os professores eram muito, muito de boa mesmo. Acho que é porque eu era um aluno regular pra bom, assim, sabe? Claro que tinha matéria que eu era muito mal, então eu até fui reprovado uma época porque eu brincava muito na sala, mas enfim, não tive nenhum problema quanto a isso, não. Na escola. Na universidade, eu tava até falando com as minhas amigas da universidade outros dias, a gente tava falando sobre uma professora que a gente tinha, que também era coordenadora do nosso curso, e ela era uma mulher deplorável, intragável, detestável, inclusive até achei ela outro dia aí nas redes sociais, dei um bloco preventivo, está lá bloqueada. Uma vez eu fiz um trabalho, que a gente tinha um trabalho que ia concorrer no festival de Gramado, que esse trabalho ia concorrer lá, um prêmio universitário, etc e tal. E aí ela chegou pra mim, ela disse que não ia submeter as peças porque estavam muito homoafetivas. As peças estavam muito homoafetivas. Todas as peças estavam muito homoafetivas e que era clara influência minha, e por isso ela não ia submeter as peças. Aí os outros professores brigaram e submeteram as peças e a gente ganhou o Galo de Ouro, que é o prêmio máximo, né? E aí voltou e aí ela ficou assim meio nessa, e ela sempre dava uma dessa, de dizer que as peças eram homoafetivas, sempre questionava, sempre colocava pra baixo. Era um inferno, essa mulher era um inferno mesmo. Uma péssima profissional. E olha que já era na universidade, né? Então, assim... Eu tenho uma na universidade também, amigo. Quando eu tava na faculdade, no segundo semestre da faculdade, um professor meu de texto, eu não lembro qual que era o nome da matéria específica, mas ele tava falando sobre, eu não sei o que ele tava, eu não lembro qual que era a aula específico, mas ele fez a seguinte indagação pra turma. Ele falou assim: vocês preferiam ser o quê? Favelado? Ele falou favelado, implicando que favelado é bandido, porque o contexto era esse, que eu lembro disso, ou ser gay. Eu preferia ser favelado. Ele falou isso. Caralho. Um professor pra uma sala de pessoas que estavam começando a faculdade, porque é totalmente diferente quando você tá começando a faculdade até você chegar no final. Porque no final você já tá com a cabeça mais formada, você já tem outras referências, você já virou um adulto há mais tempo. As pessoas que estavam lá, elas tinham acabado de se tornar adultas. Elas estavam desenvolvendo ainda muitas coisas do que elas iam levar pra vida delas. Então, quando um professor fala isso pra você, ele te dá permissão de falar várias outras coisas. Ele te dá permissão de pensar desse jeito. Ninguém questionou ele. Ninguém conseguiu questionar ele. Eu lembro da sensação de me sentir mal com isso e de contar depois, postei no Facebook sobre isso, conversei com outras pessoas, porque eu já era um gay assumido e tal, mas eu não tinha força, porque, além de tudo, você tá lá começando, você não quer, tipo, virar o aluno o naquela época que existia a palavra, né? Encrenqueira, exato, mas o militante, sabe? Tipo, eu não queria me tornar essa pessoa. Descansa militante. Exato, mas ao mesmo tempo, fiquei com uma sensação horrível, e outras pessoas ficaram também, mas outras nem se importaram, sabe? Tipo assim, falaram assim, mas não vejo nada de mal do que ele falou, foi um jeito de falar, um modo de falar, mas, gente, 100% danoso isso, principalmente pra uma classe que acabou de começar e não tem vocabulário pra dialogar com um cara desse, que é um professor, que deveria ser uma pessoa que tá ali te incentivando, falando coisas boas, enfim. Eu lembro disso e eu lembro de carregar isso por muito tempo na minha vida, assim, de raiva desse cara. Ainda bem que, enfim, hoje tá bem distante de mim e nem tá lecionando mais, pelo menos não tá fazendo mais mal pro... Eu ia falar, até fazendo um ponto com o que você falou, que
né, agora introduzindo a parte de trabalho também, e aí aproveitando pra vocês trazerem também os pontos de vocês de trabalho, mas eu lembro de algumas, assim, que foram muito clássicas, né? A primeira foi no meu primeiro emprego, eu fui trabalhar num call center, vendendo seguro de carro, e aí tinha a Fausta, que era a supervisora, né, masterzona do Rio, e ela vinha pelo menos uma vez por semana pra virar e falar com a equipe e tal, ter reuniões em São Paulo, e ela ficava às vezes a tarde inteira lá fazendo nada, mas era assim, ela era quase que vigia de cela, sabe? Porque, tipo, ela ficava lá com a revista dela abertona, sentada de perna pro alto, não sei o que e tal, e ela sempre vinha e falava, ela chamava todo mundo de meus cabronquinhos, e depois, além de meus cabronquinhos, ela virava e chamava de maneira fofa de baixa classe. E aí, tipo, ela falou isso no telefone com um cara do Rio de Janeiro. Ela, não, eu tô aqui na operação com a baixa classe, não sei o que. E aí, tipo, todo mundo ouvia ela falando porque ela falava alto pra caralho. Então, assim, e ela ficava nessa, assim, sabe? De, tipo, subjugar todo mundo. Pra ela era todo mundo burro. Porque, tipo, tinha umas pessoas que realmente tinham mais dificuldade de assimilação e tal. Tinham menos estudo, mas, assim, né? A partir do momento que você entende que respeito é base, você sabe, né? Mas não, ela fazia questão de, tipo, expor erro dos outros, assim. E era uma operação que você precisava aprender as coisas rápido, porque depois de um certo tempo de nível de ligação, não dava pra você ficar tentando, tá ligado? Você ia se fuder. E aí ela ficava fazendo shaming de todo mundo que não conseguia fazer as coisas com rapidez. E aí ela escrevia o nome. E aí escrevia o nome e, tipo, tinha um adesivo do burrinho do Shrek. E aí colava o adesivinho do lado quando a pessoa não tá fazendo. Tipo, foram várias dessas assim. Tanto que ela tinha, assim, os protegidos dela, que eram os brancos e loiros da operação. E aí que tinham alguns. Aí, quando ela soube que eu tinha passado uma faculdade particular e que, tipo, a minha, né, meu contexto era completamente diferente, né, do que ela subjugava uma pessoa preta, ela passou a me tratar melhor. E aí foi ridículo, assim, tipo, ridículo toda essa questão de trabalho com ela, porque foi extremamente danoso. E no outro foi um cara que ele tava submetendo uma equipe de publicitários, né, porque ele pediu estagiários publicitários, ele tava submetendo essa equipe a um trabalho que era quase análogo à escravidão, assim, tipo, era um negócio muito absurdo. Era um negócio que, assim, você tinha que basicamente bater perna de social a sol pra fazer um negócio que não tinha nada a ver com publicidade. E aí eu fui e assim, até isso realmente ser desenhado melhor, eu fui em algumas idas, né, do estágio. E aí, quando chegou o momento de eu virar e, tipo, botar a banca, né, de falar, ó, não é assim, o cara virou e tipo, eu falei. E aí, um amigo meu, que eu tinha feito no estágio, ele virou e, tipo, deixou o número e tal. E ele virou e falou assim, ó, eu vou falar com ele, dá um jeito de gravar pra gente ter alguma coisa, caso esse cara resolva ser cuzão, porque a gente tá achando que ele não ia pagar a gente. Dito e feito, ele não pagou ninguém, e aí eu mandei um e-mail pra ele, né, laudas, assim, falando, tipo, seu estágio tá errado por isso, tal, e copiei o Noob na época, né, justamente pro Noob saber que as informações de estágio estavam erradas, porque foi de lá que eu tinha passado, tal, já tinha falado com o Noob antes, e aí o cara falou na ligação, né, porque esse pretinho metido a besta aí acha que vai pra algum lugar, e aí foi mais uma, e assim, e de outra, né, passado muito mais tempo, eu fui parar numa equipe que era a equipe quase inteira LGBT, a gente era mal visto pelo escritório inteiro, porque era do tipo, a equipe dos viadinhos, não sei o que, do tipo, não chegar perto, é bagunça, não sei o que, a gente era sempre discriminado abertamente pelo corredor inteiro, como, tipo, a equipe problemática, sendo que a gente fazia os melhores resultados que todo mundo ali dentro. E depois, quando eu fui trabalhar em agência, eu ouvi já, tipo, várias vezes do dono da agência, do tipo, você acha que você quer fazer uma vida como publicitário, uma vida como criador de conteúdo, você tem que pensar duas vezes que você não vai conseguir. E aí, né, chupa essa manga, filho da puta, porque eu tô conseguindo muito bem. Estamos aqui, né? Não, mas isso aconteceu comigo também, Caco. Eu vou até falar aqui já. Aconteceu comigo várias vezes, porque eu não sou de São Paulo, sou do Nordeste, né? Então... Ele é do Sul. Eu sou do Nordeste, ele é do Sul. Ele é do O meu Sul. preconceito eu comi com farinha, realmente. Aí, Juliette sabe o que diz quando canta isso em suas músicas, em suas musics. Lá em Pernambuco, eu trabalhei em todos os cantos possíveis, assim. Sempre acontece uma coisa comigo, que eu vou trabalhar em lugares onde não tem muitos LGBTs, onde eu sou, talvez, a primeira pessoa LGBT a chegar naquela posição ali naquele lugar, entendeu? Então, isso até as pessoas... Isso não acontece em todos os lugares, óbvio, mas em alguns lugares sim. Então, até as pessoas assimilarem aquilo, então...
começa um monte de piadinha, começa um monte de ui, 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 ai, ai, ai. Enfim, então tem lugares que assim, eu chego e eu hoje eu sou muito de boa. Eu sou muito, muito de boa. Chegou num lugar, isso aconteceu até relativamente recentemente, que a pessoa chegou assim pra mim e disse, você é a pessoa mais gay que eu conheço. E, cara, eu não sou a pessoa mais gay que as pessoas conhecem. Se me comparar com outras pessoas, eu sou uma pessoa muito, muito... Eu chego a ser até conservador em alguns momentos, entendeu? Se você olhar, se você convive comigo, etc e tal, vamos dizer assim, uma perspectiva grosseira em comparação com outras pessoas, que não dá pra se comparar, enfim, né? São vivências, são experiências, são outras coisas. E aí eu chego lá e as pessoas estão fazendo piadinha, estão fazendo alguma coisa, enfim, aí eu levo a piadinha, na primeira hora, eu até levo a piadinha de boa, assim, comigo, sabe? Levo a piadinha, levo as coisas de boa, etc e tal. Na segunda vez, eu já começo a ficar incomodado e eu deixo claro pra pessoa que eu estou incomodado. Na terceira vez que ela tá falando comigo e fazendo piadinha, eu vou lá e retruco ela com uma piadinha que eu faria do mesmo nível que ela tá fazendo. Por exemplo, eu vou te comer. Eu disse, mas eu vou te comer também, né? Aí a pessoa fica tão constrangida que ela para. Então, e se continuar, aí não tem como. Tem que sair, tem que fazer alguma coisa, tem que, enfim, chegar pra pessoa e dizer, olha, você tá errado, é isso e aquilo. Então, mas eu não sou a pessoa que chega botando banca, militando, essas coisas, não sou essa pessoa, porque eu acho que tem níveis de desconstrução. Tem muita gente que é muito desconstruída, tem lugares que são extremamente avançados nesse sentido, mas não são. Mas eu não queria nem falar sobre essa questão sexual, porque não era sobre isso, era sobre essa questão aí de desenvolvimento mesmo. Durante muito tempo, quando eu me mudei aqui pra São Paulo, eu era da internet, eu ficava ali na internet, já tava na internet há muito tempo, conheço muita gente da internet há muito tempo, tipo o Felipe do Papel Pop do Wanda, eu conheci ele há 20 anos por causa da internet. Então, quando o Twitter surgiu, então coloquei toda a minha personalidade ali de polêmicas, conversas, etc e tal, na internet. Se essa minha personalidade ser muito direta, eu sou uma pessoa extremamente direta. Os meninos aqui até reclamam às vezes que eu sou muito direto, fico falando as coisas na cara das pessoas, né? Eu amo. E aí eu sempre fui muito direto e as pessoas, elas são muito puxa-saco. Eu não sei da onde que tirou. É óbvio que pessoas puxa-saco, elas acabam indo muito longe, mais longe do que elas poderiam, porque elas estão puxando o saco de alguém. Sendo que eu não gosto de gente puxa-saco, sabe? Eu vou lá e digo na cara, gente, não precisa puxar meu saco, segue aí, vamos seguindo, entendeu? E eu sempre fui dessa pessoa na internet e as pessoas sempre trataram isso como polêmica, vamos dizer assim, aspas, polêmica. Até que isso me acompanhava também no trabalho, né? Nas entrevistas de emprego. É tipo Black Angry Man, né? Eu não sou, meu tom de pele é mais claro que o do Caco, por exemplo, mas eu acho que aqui em São Paulo eu aprendi que eu sofro com essa coisa do Black Angry Man tanto quanto o Caco, entendeu? Somente se eu me colocava como uma pessoa que ficava dizendo as coisas diretamente pros outros. Então, várias entrevistas de emprego que eu fui com gente da internet assim, que eu conhecia, e aí as pessoas falavam, não vou te colocar no time que você é muito polêmico. Lá vem um polêmico aqui pro grupo. E eu não era essa pessoa polêmica. Quando você me conhece pessoalmente, as pessoas chegam e se espantavam, dizendo assim, mas você é tão quietinho, você é tão calado. E porque eu sou essa pessoa que eu não chego no lugar, botando banca, entendeu? Sou uma pessoa que chega reconhecendo o ambiente, quem tem cu tem medo, enfim, gato escaldado não gosta de água fria, né? Então, por vários motivos, fui chegando nesse momento. E aí, uma época, eu tava trabalhando, eu não lembro se foi na Motorola, se foi em algum outro lugar que eu tava trabalhando, e aí uma pessoa virou pra mim e disse, nossa, mas como você conseguiu chegar aí sendo desse jeito? Eu disse, que jeito? Uma pessoa que trabalha e entrega o que ela tá propondo. Enfim, e aí... Que jeito perfeito. E aí eu escutei de umas 2 ou 3 pessoas que eu ainda tenho essas pessoas nas minhas redes sociais e hoje eu tô profissionalmente muito melhor que elas falando pra mim diretamente, dizendo assim, você nunca vai chegar em canto nenhum, porque você é muito desse jeito aí, polemicão, e você tem que ser isso. E tem uma galera que ficou durante anos e anos falando a mesma coisa, dizendo assim, você é polêmico, você coloca a banca, você se acha, não sei o que, não sei se o Caco passou por isso também, porque quando eu conheci o Caco, quando eu conheci o Caco, as pessoas disseram assim, não sei como é que você não conhece o Caco é tão polêmico quanto você. Aí eu disse, como assim, gente? De onde vocês tiraram isso, entendeu? Metade da polêmica é só porque eu resolvia peitar quem era desagradável. Exatamente. Né? Basicamente é o preço que a gente paga. É o preço de não querer conviver com gente escrota. E aí falar pra gente escrota que você é escrota. Enfim.
E aí eu sempre as pessoas ficaram nessa, dizendo, né, você tá brigando com fulana, você vai se queimar, não sei o quê. E, gente, tô aqui, sabe? Hoje ganho relativamente bem, tenho uma estabilidade. Tava até comentando com o Caco esses dias que a gente, graças a Deus, mesmo 2021 sendo um ano merda, isso aqui não é botando banca, eu estou financeiramente e pessoalmente muito bem estabilizado, assim. Eu acho que isso foram anos e anos de estar na merda até chegar aqui, né? Não foi de graça. Não tenho nenhum mesma pai coisa rico. aqui. Não tenho nenhum pai rico, nem pai milionário, nem pai do mercado que tava ali e foi construindo as coisas, entendeu? Com parcimônia e com adivinhação. Mas eu acho que as pessoas gostam de colocar os outros também em caixinhas, né? E aí sempre tem um ou outro. Estereótipos também, né? Estereótipos. E aí sempre tem um ou outro que eu encontro que me conhece há uns 10 anos, assim, começou a me conhecer, começou a me seguir no Twitter há uns 10 anos, 15 anos. Eu tô no Twitter há 14 anos. Então tem gente que me conhece há 14 anos e começou a me seguir no Twitter. E aí tem ainda a mesma imagem, a mesma impressão de mim, de como eu era 14 anos atrás. É impossível uma pessoa continuar a mesma durante 14 anos. Não tem como você ser a mesma pessoa. Até de idade, porque há 14 anos atrás eu tinha 23 anos, entendeu? Então é impossível ter a mesma mentalidade quando eu tinha 23 anos. Isso não existe, entendeu? Em momento nenhum. Então, é isso também. Existem essas microagressões de trampo das pessoas que sentirem medo de por como você está se posicionando e como você conseguiu espaços se posicionando do jeito que elas não se posicionavam. Sim. Ser questionador é uma bosta nesses espaços, porque as pessoas esperam que você seja conformado e que você fique ali, principalmente pessoas pretas, né? Acham que a gente tem que dar graças a Deus por estar conseguindo um trabalho. E a gente é criado sobre essa mentalidade também, infelizmente, porque sabe-se que o mercado é extremamente agressivo e problemático. Mas aí, por você ser questionador e virar para as pessoas, né? Que supostamente as pessoas não perguntam, você virar e falar por quê? Sim. Por que é assim? Como que as coisas são estabelecidas assim? Te coloca num papel de questionador. É muito bom que você falou isso, amigo, porque eu passei muito nesse período de trabalhar em agência e tudo mais, trabalhando em agências de publicidade, principalmente. Passei muito por, polêmico demais, questionador demais, porque, se eu questionava que a agência tinha poucos funcionários pretos, é porque eu era polêmico. Se eu questionava que os funcionários LGBTs não estavam em cargos altos, eu era polêmico. E, gente, é o mínimo, sabe? Se as empresas estão se comprometendo a fazer as coisas corretamente e tudo mais, não ser o fiscal do que tá sendo feito, mas assim, se isso me afeta e reflete diretamente no meu trabalho, é óbvio que eu vou ser uma pessoa questionadora. Por quê? Porque isso vai contribuir diretamente pra qualidade do meu trabalho. Tanto que assim, no tea, no shade, mas a agência que eu trabalhei durante um tempo, ela não tinha uma visibilidade tão grande em trabalhos postos na rua, ela tinha um nome bom e tudo mais, mas o boom que ela passou a ter em função de trabalhos colocados na rua começou com pessoas como eu, entendeu? Então, sim, assim, total. é sobre esse tipo de trabalho, sabe? E é sobre esse tipo de relevância também que a agência até hoje é considerada pelo mercado como o que faz. Então, assim, se não fosse gente enchendo o saco e questionando, não ia ter nada disso. Eu ia falar só mais uma coisa aqui, que é a questão assim, eu não tô falando aqui de gente arrogante, tá? Porque assim, eu conheço gente, por exemplo, que tá saindo da faculdade, não tem experiência em absolutamente nada, e vem botando banca de querer o melhor trabalho, o melhor salário, a melhor posição. Gente, você tem que conquistar. Isso você não ganha assim da noite pro dia, né? Só se você tiver um mega QI, seu pai for dono da empresa e você for lá virar o diretor da empresa saindo da faculdade, entendeu? Mas fora isso, você tem que ralar. Eu sou muito a favor do ralar o cu na guia, porque isso acaba criando a sua cascadura também. Quando eu entrei, meu primeiro trampo ever em comunicação foi numa rádio nacional, que tem estações em todo o país, etc. Tem uma programação número 1, etc e tal. E eles tinham uma promoção de rua que era que você lavava ia lá, a rádio dizia, tamo aqui na loja tal, vem cá lavar o seu carro, você ganha o lava rápido gratuito. Quem lavava o carro era eu, sabe? Não tô dizendo que era massa e isso era certo, etc e tal, mas eram todos os estagiários da rádio, eram botados pra lavar o carro das pessoas que paravam nesses lava rápidos. E assim, eu aprendi muitíssimo nesse lugar, até questão de humildade, entendeu? Assim, não é uma coisa que como é que se diz? Eu coloco que todo mundo tem que passar por isso. Não, você não tem que passar por uma coisa dessa. Tanto é que depois a rádio foi denunciada pro Ministério do Trabalho por causa disso e teve que assinar a carteira de todo mundo, teve que pagar retroativo, teve que pagar insalubridade, teve que pagar um monte de coisa por causa desse contexto. Mas assim, se eu não passasse um tempo naquele lugar pra entender também, pra me sentir humilde o suficiente pra dizer assim, tenho muita coisa pra aprender, tenho muito chão pra andar, talvez eu não
estaria aqui. Então tudo isso faz parte da nossa caminhada. Eu tô falando pra gente ser humilde também, dizer assim, ó, putz, tenho muito que aprender. Será que eu consigo aprender aqui durante um período de tempo e depois eu saio? Então isso também é estratégico, sabe, de trabalho. É isso. Queria complementar esses assuntos. E eu acho que, por exemplo, pra encurtar, assim, eu não tenho nada muito específico. Já colocaram foto de mulher pelada no meu desktop. Ah, é uma baita microagressão. É uma baita microagressão. Mas, enfim, eu já tava numa época da minha vida que eu conseguia falar sobre, e eu acho que a gente tem isso muito de época, né? De você passar por momentos e você saber quando você consegue ou não se posicionar. Porque, por exemplo, a gente tá falando aqui, muitas das coisas que aconteceram, que os meninos já falaram e que a gente já falou, eram momentos da vida onde a gente ou não conseguia se posicionar ou não tinha maturidade ainda, arma suficiente ainda pra conseguir se colocar contra essa situação. Mas se você tá passando por isso, saiba que hoje existem leis e hoje o mercado, querendo ou não, pelo menos falando aqui do mercado de comunicação, mas assim, existem iniciativas dentro de empresas que têm RH, tudo certinho, que visam proporcionar um ambiente de trabalho menos agressivo pra você. Então, assim, você não tem que passar por isso. Você não precisa passar por isso, eu sei que muita gente tem medo porque a gente vive num país 100% desigual, com muito desemprego. Então, todo mundo quer se agarrar no emprego e às vezes até sofre, tipo, abusos muito maiores. Então, eu acho que o que os meninos falaram é importante porque chega um momento da nossa vida que a gente tem o poder de revidar, o poder de falar assim, ó, eu não quero isso, eu não vou passar por isso. Foi exatamente o que eu fiz quando eu abri meu desktop. Foi meu primeiro trabalho aqui em São Paulo. Quando eu vi, tinha foto de mulher pelada e aí os meninos da criação começaram a dar risada. Eu era o único gay da agência. E os meninos da criação começaram a dar risada. E aí eu falei assim, quem foi que fez isso? E eu comecei a falar, tipo, peitando mesmo, assim, sem medo, sem falar assim, ai, gente, vocês são besta mesmo, né? Não, eu já tinha, tipo, esse poder pra mim pra falar isso e eu sabia que eu teria respaldo das pessoas que estavam acima de mim. Porque isso é muito importante também. Então é bom ficar ligado sempre que você pode revidar. Só que também, ao mesmo tempo, se você não se sentir confortável pra isso, saiba que, enfim, falar o óbvio aqui, que não é um erro seu, é um erro sistêmico, é um erro sistemático, na verdade. É um sistemático, é um erro do mundo e que você tem que conversar sobre, você tem que explanar isso de alguma forma. Não pode ficar aguardando pra você isso o resto da sua vida, senão você vai sucumbir ao mercado. O mercado tá cheio de gente babaca, aí, essa é a grande verdade, cheio de gente babaca no poder, cheio de gente babaca trabalhando no mesmo grau de importância que você dentro de uma empresa, mas pra não sucumbir, a gente tem que aprender a falar, porque microagressão, infelizmente, é uma coisa que qualquer um de nós, até o mais militante, o mais empoderado, o mais cheio de si, a pessoa que mais se ama o dia inteiro, vai sofrer. Porque, infelizmente, a gente ainda vive num mundo que, se até pessoas LGBTs são mortas, quem dirá sofrer microagressão. Então, assim... E se você não sabe, você vive numa bolha muito bem bolha, viu, gente? Desculpa aí. Exato. Pra vocês. Exato. Você vive numa mega bolha. É isso. E como diria Regina Roca... Se liga, Se liga, hein? Se liga, Aí você pode terminar com... Jéssica, coloca o áudio da Regina falando se liga, hein? Se liga, hein? Pra gente ir terminando. E pra você que comete as microagressões, fica aí também, acho que a gente tem que dar esse shout-out aí, de tentar perceber, assim, às vezes a gente faz esse tipo de coisa sem nem prestar atenção, por pura repetição mesmo do que a gente aprende, do dia a dia que a gente vive, estressante, e aí a gente acaba se tornando essa pessoa. De algum modo, todos nós acabamos fazendo isso, né? Do tipo, Exato, seja, sei lá... A gente vive agentes Exato, das microagressões. Tipo, silenciar mulheres, silenciar pessoas pretas sem querer, ou falar algum comentário preconceituoso, ou que não seja inclusivo pra pessoas PCDs. Todas essas coisas são microagressões que a gente tem que se organizar, né, enquanto a isso. Mas eu vou ficar me policiando? Vai, porque a vivência em sociedade é isso, você se policiar e garantir que você não fale merda presente dos outros, né, mas assim, é um processo difícil, como o Fih tá falando, mas assim, é importante que essa reavaliação seja feita, senão a gente não progride, né. Não, e se policiar, o Caco falou perfeitamente, faz parte da sua vivência como ser humano na sociedade. Senão você acaba virando um troglodita igual o Bolsonaro, que não se policia pra nada. O que adianta? Durante os seus posts no Facebook, no Instagram, no Twitter, falar mal do governo
e durante o dia você mesmo não se policiar pras coisas que você tá olhando, pras pessoas que estão do seu lado. A gente não precisa de mais trogloditas, a gente precisa de gente sim que tá atento o tempo inteiro pra não fazer as pessoas se sentirem mal, porque esse tempo já passou. Isso já acabou. Já acabou. Senão a gente volta nas mesmas discussões, tipo assim, humor tem limite? Tem limite. As coisas têm limites, elas precisam ter limites. Então você precisa estar sim acordado o tempo inteiro pra não falar merda. Eu acho que é essa a lição. Todos nós somos capazes de serem microagressores e todos nós somos capazes de não ser, de calar a boca e repensar nas merdas que a gente fala. E nem tô falando de coisas criminosas como racismo, LGBTfobia. Tô falando de coisas, tipo, pequenas no dia a dia de uma pessoa que às vezes é um gatilho pra ela, que às vezes é uma... Enfim, ser classista, ser capacitista, ser etarista, tudo isso entra em microagressão e tudo isso você tem que estar atento sim. Você tem que estar atento 100% do tempo. É isso, você tá prezando pela vida de um ser humano. Arrasou. É sobre. Então, a gente caminha então pro final, tá? Gente, mais uma vez, muito obrigado pelas presenças de todos que estão aqui ouvindo até o final do nosso POC de Cultura. Lembrando que estamos de volta em todas as plataformas, então avise pra aquela sua amiga que tem Deezer, pra sua amiga que usa Amazon Music, etc. Todas as plataformas mesmo estamos de volta. Nos vemos por aí, tá, pessoal? Tem outras novidades pra acontecer em breve. Sim, vem POC aí. de Cultura is back. E estamos chegando no nosso aniversário, hein? Sim, Estamos chegando no nosso aniversário. 3 aninhos. A gente tem que pensar o que fazer. A gente vai fazer 3 aninhos aí, ó. Quem sabe um reunion? Não sei, hein? Vamos ver o que vem pela frente. Vamos ver. É isso. Então, até semana que vem. Muito obrigado, Poquzinhas e Poquzonas. Beijo. Se liga, fica ligado, hein?